Também saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bom estarmos aqui nessa noite, irmãos. Bom saber que servimos a um Deus de milagres. O nome dessa música é Caminho no Deserto, né? Não é? Caminho no Deserto. Bom saber que a história da igreja não parou no deserto. Bom saber que após o deserto, o povo entrou na cidade separada e preparada para ele, prometida por Deus a ele, e graças a Deus, porque a história foi completamente diferente, porque nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Cristo é a resposta, como cantaram, né? Cristo é a resposta. Prepara os corações, tem preparado os nossos corações, deve preparar os nossos corações. Precisamos estar atentos neste preparo para ver realmente se Cristo tem preparado os nossos corações, para que a nossa vida seja para honrar e glorificar o nome dele, e crer que servimos a um Deus de milagres. Pode ser que o nosso tempo não chegou, pode ser que a nossa hora ainda não é a nossa hora por algum motivo, mas a gente tem que crer e continuar caminhando, mesmo que seja num deserto, mas saber que no final do deserto vem o oásis ou vem a terra que o Senhor preparou para nós, ou vem a bênção que o Senhor preparou para nós. A gente tem que crer nisso. Se nós não crermos nisso, acabou, irmãos, acabou. Amém? Servimos esse Deus vivo e verdadeiro. Vamos abrir em nossas Bíblias João, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Eu estarei lendo o versículo 15, 16 e 17. É um texto por demais conhecido. Um dos melhores diálogos da Bíblia. Diz assim, o título é Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou a Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Palavra do nosso Deus. Hoje nós estamos aqui, vocês estão vendo que tem Charles, Robson, nossa irmã Leonor, nossa irmã Joseli aqui na frente dirigindo o nosso culto. Hoje é uma data especial que comemoramos, né, o Dia da Mulher Presbiteriana. No domingo passado celebramos também uma data especial onde comemoramos o Dia do Homem Presbiteriano, e nós estamos aqui hoje celebrando o Dia do Homem e da Mulher Presbiteriana. O papel que exercemos como homem e como mulher na seara, na obra do nosso Deus. E como nossa irmã Márcia leu aqui, não tem como a gente não olhar para a Bíblia e ver as referências que temos para que sigamos a nossa vida, tenhamos a nossa caminhada como homens e mulheres de Deus. Nossa irmã leu uma relação de pessoas aqui que foram exemplos, que foram referências. A gente vai olhar lá de Gênesis para cá, nós vamos ver essa relação de homens e mulheres que foram levantadas, foram chamadas, foram escolhidas para que fizesse algo de extraordinário, diferente nas mãos do nosso Deus. E a começar ali por Abraão, que começa a nossa história em Abraão,
a gente vê que Abraão é chamado, não é? Abraão é chamado a sair da sua casa, da sua parentela. Deus dá algumas orientações para Abraão, fala que por ele todos os povos da terra serão abençoados, por Abraão. E a gente abre ali na genealogia de Jesus, a primeira palavra que nasce ali, que surge no primeiro versículo ali, é o nome de Abraão. Abraão gerou a Isaac, gerou a Jacó, e vai uma série de nomes de homens e mulheres que fizeram a diferença, até chegar o melhor de todos os nomes, e a razão por nós estarmos aqui nesta noite, o motivo que esse grupo de louvor cantou essa música, o melhor de todos, que é o nome de Jesus. A começar de Abraão, a genealogia mostra que a partir de Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó foram grandes. Nós vemos mulheres que fizeram a diferença, como Ana, que estéril, onde o Deus de milagre lá de Ana, que é o nosso Deus de milagre, onde operou o milagre na vida de Ana, concedendo a ela o privilégio de ser mãe, e ela não guardando aquela bênção para ela, ela decide dar de volta para o Senhor, onde ela leva e entrega Samuel para que fosse criado no templo com o sacerdote, com o homem de Deus, que era para que ele fosse ensinado as coisas do Senhor. E Samuel é chamado desde a sua adolescência, Samuel é chamado a ser grande. E começou por Ana, que foi a sua mãe estéril, que o Deus de milagre operou na vida dela, e ela concebeu e recebeu a bênção e devolveu ao Senhor, e Samuel foi grande. Ela falou também de Josué, né? Josué, que foi escolhido, separado para ser líder grande, com coragem. Na história de Josué a gente conhece uma outra mulher, que é Raabe, que em Jericó ela recebeu os espias na sua casa, os espias de Josué, e ela não conhecia aqueles homens, ela não conhecia Josué, ela não conhecia Moisés, e ela, de ouvir falar, por fé, por acreditar naquilo que Deus havia feito com aquele povo lá no deserto, ela crê e recebe aqueles homens, e é usada por Deus para que a promessa dele continuasse sendo se cumprida, que foi o povo de Deus conquistando Jericó. E Raabe também está na genealogia de Jesus, uma meretriz, uma mulher comum, está na genealogia de Jesus, mulher que fez coisas grandes. Tantos outros irmãos, Davi, os profetas, a gente vê os que Deus chama os profetas, como nós estudamos há pouco tempo, um homem como Ezequiel, que tinha toda uma carreira a seguir, com uma família, com o ofício do sacerdócio. Deus o chama, Deus o dá missão árdua a ele, difícil. A mulher perde a sua esposa, e ele está ali disposto a cumprir e fazer a vontade do Senhor, e foi grande também nas mãos do Senhor. Jeremias, chorão. Oséias, que é levantado, homem de Deus também, manda se casar com uma prostituta, para que Deus estivesse dando uma lição, trazendo também uma palavra ali ao povo da época. Tantos homens e tantas mulheres, irmãos. Maria, José, Zacarias, Isabel, João Batista, que viveu num deserto, que viveu de uma forma difícil, dura também, mas que tinha uma missão de anunciar, prenunciar a vinda do Salvador, que seria Jesus Cristo. Homens e mulheres que se colocaram na direção de Deus. Hebreus 11 diz que, no versículo 32, e que mais diremos? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência no fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição.
E como consequência disso, irmãos, de serem homens de Deus, fazerem tudo isso que eles fizeram, eles passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Homens e mulheres de Deus que fizeram algo diferente, que se permitiram ser usados por Deus. A maioria deles não quis, retrucou o chamado, não quis, não sou eu, não sou digno, não tenho condição. Mas o Senhor os capacitou, o Senhor queria eles, o Senhor encheu-os de autoridade, poder, força, porque era o Senhor que fazia tudo isso. E eles fizeram tudo o que eles tinham que fazer, eles cumpriram. Tudo que o Senhor queria, eles cumpriram. Tudo que o Senhor tinha determinado. Vamos para o texto que nós lemos? Amém, irmãos? Vamos para o texto que nós lemos? O texto que nós lemos, essa passagem é conhecida, e a gente entende que Jesus vai diretamente ao coração de Pedro. Jesus, ele tem um diálogo maravilhoso com Pedro, mas é um diálogo duro. Esse contexto no qual eles estavam vivendo aqui foi o episódio da ressurreição do Senhor. Se você for olhar ali os versículos, os capítulos que antecedem e os capítulos para frente, o final desse texto foi o momento em que Jesus foi, resumindo, foi preso, julgado, morto, crucificado, sepultado, ressuscitou. Nesse momento aqui, Jesus, ele tinha ressuscitado e ele volta a encontrar-se novamente com seus discípulos. Ele volta a procurar novamente os seus discípulos. E ele vai a Pedro. Jesus queria Pedro. Jesus tinha um interesse muito grande na vida de Pedro e operou na vida de Pedro. Aqui nós vimos esse diálogo, onde Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas, Pedro? Ele faz essa pergunta 3 vezes, mas essa pergunta tem conotações diferentes, irmãos. Se for procurar os estudiosos, as pessoas que estão buscando os estudos, e a gente vê em teólogos, as 2 primeiras vezes que Jesus faz essa pergunta, tu me amas, Pedro? E depois a segunda vez que ele fala, tu me amas, Pedro? Nos originais do grego, ele é observado que não é simplesmente uma pergunta sobre o amor, sobre que Pedro amava Jesus. O significado desse amor, e não há tradução para o português da nossa linguagem, nos escritos originais, diz que Jesus usa um verbo, que é o verbo que leva a conotação, que leva o sentido do amor ágape. E o amor ágape é o amor sacrificial, não é? É o amor incondicional, é o amor que se doa, é o amor que se entrega, é o amor que se sacrifica, é um amor justo e verdadeiro. Jesus, ele faz essa pergunta dessa forma para Pedro: Pedro, tu me amas? Dessa forma, de um sentido de um amor ágape, que é aquele amor que Jesus sabia, ele queria que Pedro confirmasse e mostrasse para ele, porque tinha um sentido especial nisso. E Pedro responde a ele 2 vezes, as 2 primeiras vezes: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Pedro não responde no amor ágape. O Pedro responde no amor filos ou filéu, que é o amor que nós temos de amizade, não é? Que é o amor que num sentimento de simpatia natural, uma profunda amizade, eu gosto muito de você, mas não é um amor incondicional, não é um amor sacrificial. É o que nós sentimos com os nossos amigos. Jesus pergunta no amor ágape para Pedro. Pedro responde no amor filos, aquele amor
que é um amor de gosto, ou aquele amor que fala eu te amo de uma forma superficial, né? Que é moda falar que eu te amo, que eu gosto de você. Pedro responde dessa forma. Na terceira vez que Jesus faz a pergunta, do versículo 17, também lá nos originais, Deus muda a pergunta, e Jesus faz a pergunta no amor philos, o filéu, para Pedro, o verbo que ele utiliza, e Pedro se entristece, porque traz à memória de Pedro muitas coisas. Pedro se entristece. O versículo 17 fala, né? Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: o filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele lhe tinha dito pela terceira vez. Pedro se entristece e responde no mesmo amor, né? Que ele vinha respondendo as 3 vezes: Senhor, tu sabes que eu te amo. Por que ele se entristece? Porque ele também se lembra. Se você for folhear e olhar para trás os capítulos anteriores da história, ele se lembra de tudo o que aconteceu nos dias anteriores, que antecederam ali a prisão, crucificação de Jesus Cristo. Ele, no alto da sua arrogância, ele é registrado em João 13, num diálogo também que ele tem com Jesus, no alto da sua arrogância, Jesus falando que iria embora, que sairia, que ele iria cumprir a sua missão, ele fala: Senhor, eu estarei contigo até o fim e daria a minha vida pelo Senhor. Jesus olha para Pedro e fala assim: você tem certeza disso? Que você se sacrificaria por mim? Você tem certeza que você realmente, lá no capítulo 13, se você for lá, Jesus fala justamente isso para Pedro: você tem certeza que você daria a sua vida por mim? Que você tem verdadeiro esse amor ágape na sua vida? Como se fosse, lá não está escrito isso, mas é como se fosse, você me ama nesse amor ágape. Jesus sabia o que ia acontecer, e nesse diálogo ele fala, né, que antes que o galo cantasse 3 vezes, tu me negarias. Ele fala isso para Pedro, falou: Pedro, irmão, tu não me ama dessa forma de dar a sua vida por mim, não. Pedro estava num estado arrogante. Pedro era aquela coisa muito pele, muito sentimento assim, superficial. E ele fala que daria, e Jesus o repreende, fala assim: você não me ama dessa forma. Você não me ama. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E a gente sabe a história que quando Jesus foi preso, as pessoas já perseguindo aqueles apóstolos chegaram a Pedro e perguntaram a ele 3 vezes. E nas 3 vezes Pedro falou que não conhecia Jesus. E o galo cantou. E a palavra do Senhor lá se cumpriu. Só que nesse momento aqui, irmãos, dessa passagem de João 21, desse diálogo com Jesus, Pedro já não está no alto da sua arrogância. Pedro já não está no alto da sua prepotência. Já não era aquele Pedro de lá de trás, que corta a orelha do Malco lá, quando eles foram prender Jesus. Pedro aqui, ele já está quebrantado. Pedro aqui nesse discurso, desse diálogo, ele já foi sincero, no sentido de que o amor que ele sentia pelo Senhor, lá atrás, ele sabia no seu coração, pelo entristecimento, pela tristeza que ele sentiu, que o amor que ele sentia para o Senhor era falho. E foi nesse momento aqui que o Senhor o quebrantando, que o Senhor quebranta a Pedro, que o Senhor restaura o ministério de Pedro, que o Senhor capacita a Pedro a se tornar o Pedro que Jesus queria. Jesus capacitou e fez dele um novo Pedro. Nessa conversa aqui, na beira da praia, com uma churrasqueira acesa, com peixe assando e um pão, os dois sentados ali, aquela brisa, né? aquele momento que traz para a gente assim, uma coisa de tão doce, tão bela, aquele diálogo entre Pedro e Jesus. Pedro quebrantado, completamente quebrantado. O Senhor o capacitou, o Senhor transformou
a sua vida. Jesus queria Pedro. Jesus queria o coração de Pedro. E ele tinha certeza de que o novo Pedro daria a sua vida pelo Evangelho. A partir daquele momento ali, Jesus sabia que não era mais o Pedro arrogante que falou lá atrás que daria a vida para Jesus e na primeira oportunidade ele negou. Não era mais o Pedro em que aqui que ele pergunta das duas primeiras vezes desse amor ágape sacrificial, já não era mais esse Pedro. Era o Pedro que realmente daria a sua vida para Jesus, pelo Evangelho. E deu. Se você ver a história de Pedro e entender quem foi Pedro. Aqui Jesus tinha certeza do novo Pedro. E a gente sabe que Pedro morreu por causa do Evangelho. Pedro foi grande. Pedro conduziu a igreja do Senhor no poder do Espírito Santo. A primeira mensagem de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. O poder da palavra, poder do Espírito Santo. Jesus restaurou, queridos, a vida, o coração, a vida e o ministério de Pedro. Jesus, ele não faz aquela pergunta querendo alcançar tão somente o coração de Pedro, porque ele alcançou, mas ele queria também o ministério de Pedro, que até então não tinha. Existia o ministério de Jesus, mas ele queria que o ministério de Pedro, que era o ministério do Evangelho de Cristo, continuasse, e ele queria Pedro, e Deus o fez, porque ele, nas 3 perguntas ele fala: tu me amas? Sim. Apacenta os meus cordeiros, cuida da minha igreja, cuida das minhas ovelhas. Ele quis o coração de Pedro, para que Pedro realmente estivesse ali, cuidando das suas ovelhas. Queridos, a gente fala todas as vezes, né? Igual nós cantamos, Jesus está aqui, né? A gente fala isso, né? Sempre o Deus de milagres está aqui neste lugar. Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, Ele está neste lugar. A gente tem que ter essa certeza sempre. E essas passagens que a gente lê, a gente tem que trazer para a nossa vida e fazer essa análise na nossa vida. A gente falou até agora do coração de Pedro e do ministério de Pedro, mas como está o nosso coração e o nosso ministério? Não é só o coração. Eu não tenho que falar que eu pertenço ao Senhor só, mas e o meu ministério? O meu ministério. Às vezes a gente entende, olha para essa passagem, que a gente entende que é um ministério só para pastores ou pastoral, mas não. A gente exerce ministérios. As mães exercem o seu ministério, os pais exercem o seu ministério, os filhos exercem os seus ministérios, os professores exercem os seus ministérios, as professoras de escola dominical exercem ministérios. A gente tem pessoas que nós temos responsabilidade sobre essas pessoas, sobre outras pessoas, pessoas que estão começando na caminhada na fé, e nós somos chamados e escolhidos a estarem à frente dessas pessoas. Então essa palavra é para nós, irmãos. Cada um de nós tem um ministério, ministério de louvor, pessoas que têm responsabilidade de ensinar, tocar, cantar, de cuidar do som, de cuidar daquele equipamento que lá atrás, de cuidar lá da porta da igreja, que são os nossos irmãos que têm essa função do serviço, do diaconato, que tem essa responsabilidade de fazer. Tem pessoas que estão com talentos e dons guardados, escondidos, ou num banco, para ver se, como é que você fala? Prospera ou multiplica os nossos dons e talentos. E a gente mata os nossos ministérios, estamos matando os nossos ministérios. E a gente precisa fazer essa avaliação. A gente precisa, eu falo sempre sobre isso, que a gente precisa às vezes olhar para dentro de nós e entender isso. Olhar para a palavra de Deus
e entender, tentar perceber como está a nossa vida. E nesse mesmo texto aqui, nesse mesmo cenário do capítulo 21 todos, eu só li o 15, 16 e 17, nesse mesmo texto aqui você olha e você faz um exame fácil e rápido de como está a sua vida. Versículo 3, eu falei que esse texto, essa passagem, é a passagem de quando Jesus ressuscita e vai procurar Pedro e os discípulos, ele começa a se aparecer. Pedro estava completamente confuso, com a cabeça dele perturbada. E no versículo 3, a primeira decisão, depois de tudo que aconteceu, Pedro fala no capítulo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. A primeira coisa, queridos, que Pedro fez, quando tudo isso aconteceu, quando Jesus morreu, foi crucificado e morto, Pedro falou, vou pescar. O que isso significa? Pedro, naquele momento ele era pescador? Não. Pedro não era mais pescador. Pedro, ele já havia deixado a pescaria quando Jesus passou no primeiro chamado para ele. Pedro passa e fala, larga tudo isso aí, larga a tua família e me segue, porque você não vai ser mais pescadores de homens, de peixes. Obrigado, estão atentos. Você não vai ser mais pescadores de peixes, pescador de peixe. Você vai ser agora pescador de homens, de almas. Mas a decisão dele foi voltar. Vou pescar. Queridos, e além dele ir pescar, ele leva todos os outros, tá? Porque nele as pessoas tinham nele a figura desse líder. Quando ele fala, vou pescar, os outros discípulos também, no ministério de Pedro ali com aqueles homens, também tomam a mesma decisão que ele toma. Também vamos contigo. E os outros discípulos vão pescar. E esse exame que eu falei, queridos, que é para a gente avaliar a nossa vida, nesse cenário que a gente vive, diante desse cenário aqui do texto que nós lemos, é sobre aquilo que hoje tem nos dado prazer. Hoje nós somos crentes em Cristo Jesus, amém? Somos salvos por Cristo Jesus, amém? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário transformou a minha vida, amém? Então, olha para a tua vida e vê se você voltou a pescar, ou está pescando, ou aquilo que está dando prazer para você ainda hoje, é aquilo que você fazia quando você não tinha Cristo no seu coração. Esse exame a gente precisa fazer, queridos, olhar para nós e ver o que está te dando prazer hoje. Você quer servir a Cristo de uma forma plena, esse evangelho de uma forma plena, ou você quer voltar a pescar? Ou você quer continuar fazendo as coisas que o mundo te oferece de bom, que você acha que é bom, e aquilo está te dando prazer, e você está alimentando, e você está indo, e está fazendo tudo aquilo que você fazia anteriormente. Pensa nisso, queridos, avalia isso. A gente precisa entender e perceber o que está nos dando prazer. Se as coisas que a gente fazia antes, a gente continua fazendo hoje com Cristo no nosso coração. O segundo exame, queridos, que a gente também precisa fazer, que está aqui nessa passagem, é como está a nossa visão, como está a nossa audição e como estão as nossas memórias. Visão, audição e as nossas memórias. Versículo 4 ao 7. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: não. Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis.
Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, discípulo que Jesus amava, João: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. O que a gente olha para esse cenário aqui sobre esse exame? Os discípulos estavam no barco, Jesus chegou na praia, eles estavam distantes, então eles não reconheceram, aos seus olhos, eles não reconheceram que era Jesus, eles não reconheceram que era o Mestre, porque eles estavam distantes. Eles ouviram a voz de Cristo, eles precisaram ouvir a voz de Cristo, distante, e mesmo naquele cenário todo, eles ouviram a voz de Cristo, e a cena no qual eles viveram, estavam ali, já havia acontecido com eles, e tudo isso veio à memória deles. Eles ouvindo a voz e vendo o cenário da multiplicação dos peixes, que já havia acontecido, o discípulo João, ele fala para Pedro: é o Senhor. Eles reconheceram pela voz do Senhor e pela cena do milagre da multiplicação ali da pesca, porque eles já haviam passado por isso. O que isso é para a gente, irmãos? Também, às vezes a gente está tão distante, que a gente já não conhece mais enxergar a face do nosso Senhor. Às vezes a gente não consegue também ouvir a sua voz. Às vezes nós estamos tão envolvidos nas nossas atividades do dia a dia, nas nossas lutas. O cenário era esse: eles estavam ali com a cabeça confusa, estavam ali não pescando nada a noite toda, estavam ali passando num momento ruim, não diferente de nós na nossa vida diária, de como nós vivemos, do nosso dia a dia, as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas ansiedades, que não nos lembramos. Às vezes a gente está tão confuso, irmãos, que a gente não consegue lembrar das coisas extraordinárias que Deus já fez por nós e nas nossas vidas, os milagres que Deus operou, como Deus nos usou já. Não é tão bom quando a gente encontra uma pessoa que às vezes viveu com a gente na nossa adolescência, na nossa juventude, num período que às vezes a gente fez tanta coisa boa, a gente tinha força, a gente tinha ânimo, a gente tinha vigor, a gente tinha uma vontade de trabalhar para Deus, só que passou, a gente perdeu esse foco, a gente perdeu essa visão pela distância, isso não está mais na nossa memória. A confusão do dia a dia a gente deixou de fazer. Às vezes a gente encontra uma pessoa e começa a lembrar de como era a nossa vida lá atrás, na nossa adolescência, como era o nosso ministério. A gente lembra do nosso ministério, como os discípulos lembraram do milagre da pesca maravilhosa. A gente lembra de tudo que a gente fez, como era a minha vida, como era o meu ministério. E como isso é bom, né? Às vezes não é bom quando a gente encontra essa pessoa e a gente conversa: nossa, fizemos tanta coisa, a gente ia para um lado e para o outro, hoje a gente não faz mais nada. Por quê? A gente precisa fazer esse exame, queridos. A gente precisa fazer esse exame. Como está a nossa vida hoje? A nossa visão está em Cristo, a nossa visão não está em Cristo, a nossa audição, a gente não consegue mais ouvir a voz dele, a gente não se lembra mais do que Deus fez. A gente, diante de um problema, a gente está caindo já, no primeiro obstáculo que surge, numa primeira dificuldade, a gente já está com as nossas forças, perdendo completamente as nossas forças, e a gente olha e percebe o quanto Deus pode fazer em nós. A gente olha numa passagem da Bíblia também, rapidamente, que é Salmo 23, a gente vê Davi falando: preparas uma mesa diante dos meus adversários. Ele fala,
no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás. Davi numa confiança danada, tremenda. Mas você vai lá para o Salmo 142, que é do próprio Davi. Ele fala: Senhor, me acode, porque os meus inimigos são mais fortes do que eu. Dois momentos completamente diferentes do mesmo homem. No momento em que ele estava cheio de confiança, cheio da presença do Senhor, e depois no momento em que ele não se lembrava mais do que Deus podia fazer na sua vida. E nós às vezes estamos assim. A gente precisa trazer a memória, lembrar de como era a nossa vida, como é o nosso ministério, como deve ser e o que Deus já fez por nós. Terceiro exame, queridos, versículo 19, parte C, só o finalzinho. Segue-me. Jesus faz esse diálogo com Pedro, fala mais algumas coisas com Pedro, e no final ele fala: segue-me, pela segunda vez, porque Jesus já tinha feito esse chamado lá no início, como eu já falei, lá na beira da praia, no início do seu ministério, ele montando a sua equipe de discípulos. Aqui ele faz de uma forma irrecusável. Jesus fala: segue-me, Pedro, e Pedro o seguiu. Queridos, os discípulos estavam batendo cabeça, sem rumo, aquele cenário, olhando novamente para aquele cenário. Jesus não estava mais junto deles, eles ficaram confusos, eles não tinham mais um norte, eles não tinham mais uma direção, eles não sabiam a quem seguir. Seguiram a Pedro quando Pedro falou: vou pescar. Eles não sabiam mais a quem seguir e o que seguir, estavam desnorteados. Jesus chega e fala para Pedro: segue-me. Às vezes acontece a mesma coisa com a gente, às vezes acontece a mesma coisa com a gente, homem e mulher presbiteriano. Nada dá certo, parece que estamos sem rumo, sem direção, dando murro em ponta de faca, a nossa visão está turva, estamos longe daquele que a gente tem que seguir, não estamos dando ouvidos, estamos sem bússola, completamente sem direção. E o que nós precisamos é tão somente, queridos, olhar para a palavra de Deus, olhar para a Bíblia, olhar para esses exemplos de homens e mulheres que fizeram a diferença, e nesse caso específico aqui, é olhar para esse chamado, o chamado de Jesus: segue-me, segue-me, segue-me. Queridos, que possamos fazer esse exame. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como era a sua vida, eu não sei se você precisa, ou se eu preciso, se nós precisamos de ter esse diálogo com Jesus Cristo. Será que o amor que sentimos por Cristo Jesus, que foi aquele que morreu na cruz e se deu por nós, é esse amor sacrificial? Será que esse amor que se doa, que se dá tão somente para Ele, mas de uma forma plena ou verdadeira? Ou Jesus tem sido tão somente um colega, um amigo de escola, de faculdade, de trabalho? Queridos, que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, como tem falado no meu, sobre essa passagem, sobre esse texto, que é muito rico e traz muita coisa para a gente, como igreja do Senhor, como homens e mulheres que temos ministérios que começam desde a adolescência, e desde a adolescência a gente recebe responsabilidades, desde a adolescência a gente pode falar que já temos ministério, já temos coisas a fazer para o nosso Deus. Como está o nosso coração? Como está o nosso ministério? Jesus restaurou o coração e restaurou o ministério de Pedro, e Pedro foi grande. Se for necessário que o Senhor restaure o seu coração, se for necessário que o Senhor restaure o seu ministério, e que a sua vida, que a minha vida, seja tão somente
para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor, valorizando esse sacrifício dele que ele fez por nós. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos, e que o Espírito Santo, que Deus continue falando ao seu coração, e que cresçamos, continuemos a caminhar como igreja em todas as áreas que temos, em todos os nossos ministérios. Que Deus nos abençoe.